A Vingança do Cão de Caça do Sangue de Ferro, Capítulo 10, Cães do Inferno, Parte 3. Vikir lembrou. Foi há apenas alguns dias. Algo parecido com o prêmio que Hugo Baskerville deu em nome do primeiro lugar na prova escrita. Você tem algum lanche que queira comer? Chocolate. Vá até o depósito de alimentos e retire o quanto quiser. Mas não seja muito ganancioso. Exatamente o que você pode carregar. Naquela época, Vikir recebeu a chave do armazém de alimentos. No porão seguindo Barrymore, Vikir obteve um saco de grãos de chocolate. No passado, o senhor liderou pessoalmente os cavaleiros para subjugar os selvagens na frente ocidental e recuperou as vastas selvas da área como terras agrícolas. Disse que um grão de feijão sangrento pode produzir 100 litros de chocolate. Feijão sangrento. Um feijão mágico que possui um sabor rico que um feijão pode produzir 100 litros de chocolate. Vikir tirou um único feijão ensanguentado do saco que levava na cintura. E ele olhou para o cão infernal, que tinha sido muito lento ao contornar a água e agora corria em sua direção. A maneira como corria em direção a ele com a boca aberta era como se pedisse que algo fosse jogado em sua boca. Aos olhos de Vikir, parecia assim. Droga! Vikir jogou um feijão na boca do cão infernal. E os efeitos foram imediatos. Yelp! Um cão infernal engoliu algo que voou para sua boca. O cara começou a cambalear. Cai! Rachadura! Sim! Sua boca começou a espumar e um vômito viscoso e pegajoso escorreu. Começou a ter convulsões. O batimento cardíaco acelerou como se fosse explodir e começou a sangrar pelos olhos. Como esperado, Vikir assentiu com a cabeça. Era um fato conhecido por todos os caçadores que passaram pela Era da Destruição. Esse é o fato de que monstros caninos são fracos ao chocolate. Substâncias como os grãos de chocolate são como veneno para os cães. Mesmo que fosse um cão do inferno, isso era semelhante. Vamos ver. Vômito de muco, dificuldade em respirar, incontinência, diarreia, aumento da temperatura corporal, aumento da frequência cardíaca, perda de apetite, convulsões, agitação intensa, e depois a morte. Vikir pegou uma espada curta sem corte. Então, ele caminhou atrás do cão infernal enquanto ele cambaleava para as profundezas da floresta. O golpe no estômago e no coração deve ter vindo primeiro. O fígado é o próximo. No entanto, o estômago, o coração e o fígado de um cão infernal eram protegidos por costelas mais duras que o aço. E Vikir não poderia passar pelas brechas com a espada curta cega que ele tinha atualmente. Nesse caso, o melhor é procurar um local um pouco fora das costelas e ainda enfraquecido pelo chocolate. A resposta é a altura, a parte inferior do abdômen, que as costelas do cão infernal não conseguem cobrir, e os rins, que estão sobrecarregados pela toxina do chocolate. Vikir pousou sua espada curta e esfaqueou-a com força. Sua lâmina era cega, então ele não podia cortar ou penetrar, mas foi o suficiente para danificar os músculos e os rins abaixo. Cão. Quanto mais o choque atingir o rim, mais fraco será o rim e mais fortes serão as toxinas. O cão infernal caiu no chão e morreu lentamente. Vikir cortou o último suspiro do cão infernal, que se tornou irresistível. Ele onde são monstros da família canina e, ao mesmo tempo, são monstros do inferno que vagam com o fogo do inferno engolido em seus estômagos. Se você não matá-lo, não saberá quando ele se tornará uma ameaça novamente, como uma brasa renascendo das cinzas. Vou ter que cuidar disso. Vikir levantou sua espada curta e extinguiu completamente a última centelha de vida do cão infernal. Disco. 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 Uau! Com sua espada curta, não havia outra resposta senão vencê-la. Ainda. Uma coisa incrível aconteceu. Tsu. Quando o cão infernal morreu, uma aura intangível escapou de seu cadáver e se instalou no corpo de Vikir. O que muitas pessoas chamam de experiência, esforço ou karma. Quando essa energia misteriosa e mágica obtida ao matar monstros se acumula no corpo, ela leva ao fortalecimento do corpo.
Vikir derrotou sozinho um monstro de alto escalão que as crianças de sua idade não ousavam imaginar e, como resultado, seu corpo se tornou ainda mais poderoso. Além da bênção do rio Estige, a experiência adquirida ao matar um cão infernal foi adicionada. O corpo de Vikir agora é imune a qualquer quantidade de veneno, magia ou outra força física. 1. Meus ossos estão mais grossos agora. Eu também pareço ter crescido mais alto. A espada curta na minha mão ficou muito mais leve do que antes. Como o peso da espada não poderia diminuir repentinamente, deve-se dizer que a força de empunhadura aumentou. Bom, nenhuma outra criança de 8 a 9 anos manuseia a faca como se a empunhasse com uma mão, o que é difícil de manejar mesmo com as duas mãos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele recupere a força anterior. Nesse ritmo, poderei recuperar todas as minhas forças antes da cerimônia de maioridade. Vikir tem apenas 8 anos agora. O nível é Advanced Sword Expert. Os outros Baskervilles só chegariam lá após a cerimônia de maioridade. Após os próximos 7 anos, ele estava mais do que confiante o suficiente para recuperar o poder de sua vida anterior. Agora mesmo, se eu conseguir o primeiro lugar na prova prática, já que ter recompensa, Vikir olhou para o cadáver do cão infernal como uma expressão satisfeita. Se o cadáver desse monstro, ainda quente, for trazido para a família, é natural que ganhe o primeiro lugar na avaliação prática. Sair da área limite pode ser um pouco problemático, mas é uma repreensão aos cavaleiros guardiões responsáveis. E um elogio do ponto de vista do examinando. Uma criança de 8 anos saiu da área de fronteira com a qual até os cavaleiros lutam e foi para a zona proibida para pegar o monstro perigoso de grau B, e só isso. Ele já conseguia imaginar a expressão de Hugo. Pendurado. Vikir agarrou o cão infernal pela cauda e começou a arrastá-lo. O cadáver de um monstro está sujeito à gravidade e a leis diferentes do mundo humano porque sua alma é mantida no reino demoníaco. Por causa disso, o cadáver de Elrond era muito mais pesado do que parecia, mas a força de Vikir era diferente da de uma criança normal de 8 anos, então não importava. Deuk Voldeuk. Vikir continuou avançando. Foi um caminho difícil de volta. Agora, volte e envie o cadáver do Elrond aos Cavaleiros Guardiões. E quando ele pensou na recompensa, um sorriso se formou nos lábios de Vikir. Vikir estava esperando por uma grande recompensa com a qual ele nunca ousaria sonhar em sua vida, um tesouro cujo real valor ninguém conhece nos dias de hoje. Naquela hora, Vikir parou de olhar ao redor. Grrrr. Os gritos que fluíam das profundezas do mar atrás deles. O uivo vindo do fundo da garganta está cada vez mais próximo. Ops! Vikir largou o cadáver do cão infernal por um momento. Eu esqueci. Elrond são monstros que vivem em matilhas. Ainda. O fogo começou a arder na escuridão do mar de árvores. 11 Elronds vieram e cercaram Vikir. No entanto, Vikir apenas sorriu, nem um pouco imperturbável. Em vez disso, os cães infernais que enfrentaram aquele sorriso apenas encolheram os corpos e rosnaram como se estivessem ansiosos. Eles reconhecem o perigo. Parece que mesmo aqueles que passaram pela Era da Destruição e passaram por outra rodada de reencarnação não conseguiram lavar o cheiro de sangue que estava profundamente enraizado em suas almas. Assim como Blood Mamba, a cobra venenosa que congelou ao ver Vikir no berço, parece que o inimigo e os Elronds da Black Mountain não ousaram agir descuidadamente diante de Vikir, que revela sua vida a sério. Em pouco tempo, Vikir abriu a boca. Vamos lá, pessoal. Ainda sobra muito feijão. Os malditos feijões chacoalham na cintura. Considerando o corpo que ficou mais forte depois de capturar um cão infernal, a taxa de crescimento quando ele poderia matar os cães infernais reunidos aqui, ele nem conseguia adivinhar. Quando vi que os cães infernais estavam em um confronto tão tenso. Desculpe. Os ferozes cães infernais de repente enrolaram o rabo entre as virilhas e começaram a se retirar. Vikir ficou um pouco surpreso.
Um cão infernal que uma vez mostra os dentes nunca mostrará as costas. Mas agora, os cães infernais estavam fugindo de medo. Não importa quão hedionda fosse a intenção de matar que Vikir vomitou, ele ainda tinha o corpo de uma criança de 8 anos, então não era suficiente para lidar com todos eles. E então? Que fatores externos poderiam fazer com que esses cães infernais fugissem com o rabo abaixado? Eventualmente, Vikir logo descobriu o que era. Grrrr. O som de saliva e enxofre fervendo. O dono deste rosnado quis deixou todos os cães infernais assustados. 6 olhos queimando no escuro. 3 cabeças saindo do buraco da raiz do mar. Algo assim morava aqui. Um monstro de primeira linha que até o surpreendeu. Nível de risco: A. Tamanho: 7m. Local de descoberta: Montanhas Vermelhas e Negras. 7º Cume. A cão de guarda do inferno não estava interessado nos fantasmas que foram para o inferno, mas os fantasmas que queriam sair do inferno são imediatamente despedaçados por ele. Ele vive nas profundezas do inferno, para onde finalmente se dirigem todos os fantasmas malignos, e leva ao derradeiro dos monstros da espécie canina. Apareceu o cachorro de 3 cabeças, que simboliza o próprio inferno.